Olá pessoal, tudo bem? Vamos nessa então, seguindo aqui no nosso módulo de Geometria Analítica. Dentro desse bloco eu vou trazer para vocês aqui algumas considerações sobre retas perpendiculares, condições para que duas retas sejam perpendiculares. Então reforço aí como sempre as redes sociais, quem quiser seguir Instagram fica o convite, e o YouTube também está aparecendo para vocês. E aí a gente coloca aqui o seguinte, olha, duas retas R e S são perpendiculares uma à outra se e somente se são concorrentes e formam um ângulo reto. Então, retas perpendiculares é como se a gente tivesse basicamente isso aqui. E aí, com muita boa vontade, sempre olhando para o meu desenho aqui, como se eu estivesse fazendo duas retas, ok? E seriam retas perpendiculares caso elas realmente tivessem, como eu tenho aqui, um ponto em comum. Então, elas são concorrentes. E não basta simplesmente serem concorrentes. A gente tem que ter aqui, para que a condição de perpendicularidade seja atendida, a formação de ângulo reto entre essas duas retas. Fechado? Bora lá então, moçada. Condição de perpendicularidade. Está anotado aqui que no plano cartesiano, duas retas R e S de coeficientes angulares MR e MS são perpendiculares entre si, se e somente se MR vezes MS acabar sendo igual a menos 1. Então está aqui, numa linguagem simbólica, esse símbolo que está aqui é o símbolo de perpendicularidade. Então eu digo que R é perpendicular à minha reta S, se e somente se o produto desses dois coeficientes angulares for igual a menos 1. O que, em outras palavras, equivale a dizer que o coeficiente angular de uma tem que ser o inverso e o oposto do que, na verdade, a gente tem que ter o coeficiente angular com sinal oposto e de valor inverso ao, no caso aqui, da minha reta R. Professor, eu não entendi absolutamente nada do que você falou aí. Bora lá. Imaginemos que eu tenha, por exemplo, uma reta cujo coeficiente angular seja 2. Ok? Qual vai ser a condição que vai ter que ser satisfeita para que eu tenha uma reta perpendicular a reta S a essa reta R? Bom, a reta que vai ser perpendicular, eu preciso que para início de conversa você entenda que ela vai ter que ter sinal oposto. Então, se o coeficiente angular da reta R é positivo, o coeficiente angular da reta S vai ter que ser negativo. E mais do que isso, eles vão ter que ser valores inversos. Qual que é o inverso de 2? Ora, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Então a gente vai trabalhar com as duas ideias que muitas vezes a galera confunde, com a ideia do oposto e do inverso. Oposto consiste na troca do sinal. Então se eu tinha um coeficiente angular de sinal positivo, eu vou ter que passar a ter da reta perpendicular um coeficiente angular com sinal negativo. E ao mesmo tempo tem que ter valor inverso. O inverso de 2 passou a ser 1 sobre 2, por quê? Porque o 2 é como se fosse 2 sobre 1. E inverter o 2 sobre 1 equivale a chegar a 1 sobre 2. O que é o inverso de 2 sobre 3? O inverso de 2 sobre 3 é 3 sobre 2. O oposto disso seria menos 3 sobre 2. Então, se eu coloco para vocês aqui uma reta R, imagine que eu tenho uma reta R, cujo coeficiente angular seja 3 sétimos. Qual que vai ser o coeficiente angular da reta S? Para início de conversa, ele vai ter que ter sinal oposto. Então, se o da reta R é positivo, o da reta S vai ter que ser negativo. E ao mesmo tempo um valor inverso. Se o valor do coeficiente angular de R é 3 sobre 7, o de S vai acabar sendo menos 7 sobre 3. Para que o produto, só para deixar claro, né, para que o produto desses coeficientes angulares seja igual a menos 1, que é a condição que a gente tem aqui. Olha, se você for multiplicar o 2 pelo menos meio, você vai perceber que 2 multiplicado por menos meio vai acabar dando exatamente quanto? Vai acabar dando exatamente menos 1. Se você for pegar o 3 sétimos e for multiplicar pelo menos 7 terços, 7 com 7, 3 com 3, vai acabar sobrando aqui simplesmente quem? Vai acabar sobrando o menos 1, ok? Maravilha! Então essa é a condição para que duas retas sejam perpendiculares. Agora, a gente vai trazer aqui alguns exercícios de fixação, como sempre, para a gente ir tentando assentar algumas ideias. Então, no primeiro momento, eu peço para que você verifique se as retas R e S são perpendiculares, sabendo que as equações de R e S são, respectivamente, essa que está aqui e essa que está aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou chegar aqui à forma reduzida de cada uma das duas, onde eu tenho ali 3x mais 5y mais 5 igual a 0.
Vou isolar o menos 5y, deixando indicado que menos 5y vai ter que ficar igual a menos 3x menos 5. Agora, vou multiplicar isso aqui por menos 1, registrando que 5y teria que ficar igual a 3x mais 5. Se 5y é igual a 3x mais 5, o y acaba sendo 3x sobre 5 mais 5 sobre 5. Ou seja, eu chego aqui a y igual a 3x sobre 5 mais 1. Perfeito? Então, ó, isolei ali o 5y, fiquei então com menos 5y igual a o 3x passou como se fosse menos 3x, o mais 5 como se fosse menos 5. Multipliquei por menos 1, 5y igual a 3x mais 5, y igual a 3x sobre 5 mais 5 sobre 5, perfeito. Y igual a 3x mais 1. Temos aqui então a equação reduzida da reta R. Vamos agora à equação reduzida da minha reta S. Já que 5x mais 3y menos 12 é igual a zero, eu deixo indicado que 3y tem que ser igual a menos 5x mais 12. Isolei o y. Pega o 5x, passa para o segundo membro como menos 5x, pega o menos 12 passa para o segundo membro como se fosse mais 12. Daí, então, a gente vai concluir que o meu y tem que ser igual a menos 5x sobre 3 mais 12 sobre 3. Ou seja, é como se eu dissesse para vocês, então, que o meu y tem que ser menos 5x sobre 3 mais 4. Bem, se o coeficiente angular, observem, o coeficiente angular da minha reta R acaba sendo igual a 3/5. O coeficiente angular da minha reta S acaba sendo igual a menos 5/3. A condição para que elas sejam perpendiculares foi atendida. Para início de conversa, os sinais eles realmente são opostos. Um tem sinal positivo e o outro tem sinal negativo. E ao mesmo tempo são valores inversos. Eu tenho 3 sobre 5 e 5 sobre 3. Então, como quando eu multiplico, olha, MR vezes MS, o meu resultado é igual a menos 1, a conclusão que eu chego é que a minha reta R acaba sendo realmente perpendicular à minha reta S. Perfeito? Então, aqui está feita essa. Essas duas retas aqui são, sim, perpendiculares. Fechado? Maravilha, está aí para vocês o gabarito. Dá uma olhada agora nesse segundo exemplo. 3x menos y mais 2 tem que ser igual a zero e x mais y menos 4 também tem que ser igual a zero. Vou seguir a mesma linha de raciocínio, chegando aqui à equação reduzida, tanto da primeira equação quanto da segunda. Nessa primeira que está aqui, vou passar esse menos y para o segundo membro. E aí eu ficaria com 3x mais 2 igual a y. Que é a mesma coisa que dizer, então, que o y tem que ser igual a 3x mais 2. Ok? Já para a minha reta S, seguindo a mesma linha de raciocínio, eu vou isolar o y, deixando indicado, então, que o y teria que ser igual a menos x mais 4. Então, vocês vão perceber que sinais opostos, os dois coeficientes angulares até apresentam. O coeficiente angular dessa reta que está aqui é positivo, o coeficiente angular dessa reta que está aqui é negativo. Então, os sinais opostos a gente tem. O que eu não tenho é a ideia de que os valores são inversos. Um valor inverso ao 3 teria que ser o quê? Teria que ser o 1 sobre 3. Então, uma reta que tem coeficiente angular igual a 3 tem possibilidade de uma reta perpendicular se o coeficiente angular da outra fosse o quê? Fosse menos x sobre 3, ou seja, menos 1/3. Então, a conclusão que a gente vai chegar é que essas duas retas aqui, elas não são perpendiculares. Elas são concorrentes, ou seja, elas têm um ponto em comum, mas o ponto em comum entre elas acaba não formando um ângulo de 90 graus, perfeito? Deixemos registrado aqui que, para que elas, se elas fossem paralelas, elas teriam que ter o quê? O mesmo coeficiente angular. E aí, sendo paralelas, se elas tivessem o mesmo coeficiente linear, é porque elas seriam coincidentes. E tendo coeficientes lineares diferentes, elas seriam simplesmente paralelas e distintas. Mas, nesse caso, elas trazem coeficientes angulares diferentes. Então, elas são concorrentes.
mas elas não são perpendiculares. Cuidado para não confundir esses detalhezinhos, porque isso pode aparecer às vezes na análise das alternativas, ok? Então, pelo fato de MR ser igual a 3, pelo fato de MS ser igual a menos 1, e mais do que isso, como MR multiplicado por MS, como isso aqui é diferente de menos 1, então a gente chega à conclusão de que essas duas retas aqui, elas não são perpendiculares, ok? Não são perpendiculares. Tá aí para vocês a resposta. Vamos dar uma olhadinha nessa letra C que eu coloquei para vocês aqui, olha. X igual a menos 3 e Y igual a 2. Essa que está aqui, a gente pode fazer uma análise bem direta, observando aqui no gráfico mesmo, olha. E eu vou até fazer de fato no gráfico, para que vocês consigam visualizar o que está acontecendo. O que é a minha reta de equação x igual a menos 3? Reta de equação x igual a menos 3 é a minha reta que traz todos os pontos que têm coordenada x igual a menos 3. Então, a minha reta x igual a menos 3 acaba sendo uma reta perpendicular ao eixo x, ou, que é a mesma coisa que dizer que é uma reta paralela ao meu eixo y, ok? E ao mesmo tempo, eu falo aqui da reta y igual a 2. O que seria minha reta y igual a 2? Ora, minha reta y igual a 2 está aqui, ou seja, é a reta que passa pegando todos os pontos que tem coordenada y igual a 2. E aí o que a gente vai perceber é que, como a minha reta x é perpendicular ao meu eixo x, e como a minha reta y é perpendicular ao meu eixo y, o ângulo formado por essas duas retas aqui acaba sendo realmente um ângulo de 90 graus. Então a conclusão que a gente chega é que sim, essas duas retas aqui, elas acabam sendo retas perpendiculares, ok? Então tá aqui, essas duas são retas perpendiculares. Fechado? Só para registrar, essa seria a y igual a 3, desculpa, y igual a 2, e essa que está aqui, acaba que eu coloquei aqui, só fazer o contrário, porque aqui acaba como se eu tivesse colocado como x igual a 3, tá bom? A conclusão vai ser a mesma, mas eu realmente tinha feito aqui a marcação ao contrário, olha, x igual a menos 3 é essa reta que está aqui, fechado? X igual a menos 3, está aqui, e a minha reta y igual a 2. X igual a menos 3. Então, só repassando aqui, a reta que tem x igual a menos 3 é a reta que traz todos os pontos cujas coordenadas são x igual a menos 3, e não 3 como eu tinha colocado. Tranquilo? Perpendiculares. Com isso, então, fecho com vocês esse bloco, onde a gente deu uma repassada aqui, importante, nas condições para que duas retas sejam perpendiculares, que é um ponto que, de maneira geral, dentro das possibilidades de questões de geometria analítica, sempre vai ser uma boa pedida, ok? Na sequência, a gente segue então no nosso módulo aqui de geometria analítica. Um forte abraço para vocês, tudo de bom, valeu!